Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje vamos falar do ataque do Santa Cruz, né? A porcentagem do ataque. Muita gente vê os gols do Santa Cruz, vê as vitórias, mas não tem a visibilidade de qual o impacto de cada setor em vitória conclusiva, né? Aquela questão que a gente fala do último terço, da finalização, da chegada ao gol efetivamente. A gente vai comentar sobre isso e também falar da estreia do Renato, tá? Importante detalhe, Renato, contratação a penúltima contratação, né? Porque o Natan agora é a última, e o Renato chega para reforçar também esse setor que é de suma importância para a atual temporada e a atual fase do Santa Cruz. Vocês vão entender bem aqui no vídeo. Mas antes da gente ir para o vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar e comentar bastante, para a gente entender qual a visibilidade de você aí do outro lado, que é importante para a gente aqui do 3 de fevereiro, que a gente gosta muito de trocar essa ideia com vocês, beleza? Então, vamos lá, vamos para o vídeo aqui, vamos falar sobre essa questão do ataque do Santa Cruz, tá? Principalmente esse trio de ataque, porque, como consta na matéria, o nosso trio de ataque aqui é responsável por 80% dos gols. Então, lembra numa live em vídeo também eu falei sobre isso, que o Santa Cruz tem uma dependência dos três do ataque nessa questão de gol. A participação do time é mútua, né? A gente vê que nosso meio campo, nossos laterais, até o mesmo zagueiro, goleiro, tem participação na construção, mas a efetividade no último terço ali é feita pelos atacantes, né? Então a gente tem dependência quase 100% do trio de ataque. A gente tem o Galhardo, Giovani e o Thiaguinho, né? Quando a gente desce aqui e a gente vê alguns detalhes aqui da matéria, a gente vê, ó, desses três atacantes que saíram 13 gols dos 16 gols marcados da equipe coral na competição, equivalente a 81,25% das redes balançadas nas 9 partidas realizadas. Então, tem um detalhe aqui importante, a gente vê que a nossa efetividade do ataque é muito boa. Thiago Galhardo, a principal contratação do Santa Cruz para a temporada, tem 5 gols, enquanto Thiaguinho e Giovani vem logo em seguida com 4. Então, a gente vê que o nosso ataque ele está sendo responsável por nossas vitórias. Isso é muito bom na visão construtiva, né? Então, nosso ataque está recebendo e está finalizando. Mas a gente também vê que se a gente tem um pouco mais de qualidade no meio campo ali, de finalização, propriamente podemos falar de um camisa 10, até mesmo um camisa 8 ali, que saiba finalizar nessas bolas de frente, alçada fora da área, essa conclusão mais direta, eu acredito que a participação de gols aumentaria mais, né? A gente vê que o William Júnior, apesar de ter marcado na atual competição, mas ele não é esse cara finalizador de entrada de área, aquele cara que puxa para o meio e bate no gol, ele não é esse camisa 10 conclusivo, né, de finalização a média e curta distância ali, e a gente também não tem um volante que tem essa característica de finalização, né? A gente tem um Gabriel Galhardo, que é mais um construtor, e um Balotelli, que apesar de participar na construção, vem também ajudando, mas tem a característica muito forte na marcação. Então a gente não tem essas características de finalizações no meio campo. Então tudo hoje se remete ao ataque. Isso pode ser um problema para a gente no futuro, né? A gente sabe que o mata-mata é outra competição, mata-mata, as equipes, elas vão ter a visão de como o Santa Cruz joga com essa questão do ataque e a gente precisa ter variáveis, né? O Renato, ele chega agora para suprir também isso, né? Trazer uma característica diferente, trazer uma experiência a mais no setor, e o Renato também pode jogar por dentro ali, fazer o papel de 10 em alguns momentos. Então, a gente vai ter que entender bem como o Marcelo Cabo vai trabalhar essas variantes e a gente espera também outra contratação, até mesmo porque um camisa 9 poderia trazer o Galhardo para um pouco mais atrás, né? Ter um camisa 10 ali, e o Galhardo sim. O Galhardo tem uma finalização, tem uma visão de jogo diferenciada ali, então se a bola está na intermediária ali para ele, está ali na entrada da área, ele vai conseguir guardar, porque ele tem essa visão e essa característica, né? Então, é só um detalhe importante para a gente abrir o olho, né? Deixa só para vocês entenderem aqui, o Santa Cruz tem 16 gols marcados na competição, ao lado do Tunalusa, que é o quinto melhor ataque da Série D, atrás somente de Asa, com 20 gols, Manauara com 19, Aparecidense com 18 e Misto com 17. Então, os times aqui estão basicamente parecidos com gols marcados nessa fase, o Asa está um pouco na frente, né, na questão da liderança do grupo, porém o Santa Cruz é líder geral, né, com 22 pontos. Aqui são alguns gols do Santa Cruz, né? Iniciou com Israel marcando contra o 13, contra o Horizonte. A gente vê que Thiago Galhardo, Israel, William Júnior e Giovani. Contra o América Natal, Galhardo 2 vezes. Contra o Central, Giovani e Thiaguinho.
contra o Souza, Giovani, contra o Ferroviário, Thiaguinho e Giovani, Thiago Galhardo volta a marcar lá contra o Ferroviário e contra o Souza, Thiago Galhardo e Thiaguinho. Marcaram pelo tricolor, Thiago Galhardo com 5, Thiaguinho com 4, Giovani com 4, Israel com 2 e o William Júnior com 1 gol marcado. Então, a gente precisa ter mais participações, principalmente no nosso camisa 10, né? Eu acho que o nosso camisa 10 ele precisa também ser mais efetivo e aparecer como mais variáveis lá na frente, né? Mais variável, no caso. Então, ele ser um cara que se posicione uma vez no lugar de Giovani, uma vez no lugar de Thiaguinho, ter essa variação para conseguir ser participativo em questão de gols, né? Porque hoje, se tem uma neutralização dessas 3 peças aqui numa partida, a gente fica muito à mercê de banco de reserva para poder trazer uma boa mudança, ou do Israel e o William Júnior ali, mas hoje a gente não consegue abraçar outra variável, a não ser esses 3 jogadores que são principais no ataque do Santa Cruz. Então, o Cabo tem que começar a olhar para isso, acredito que esteja olhando para isso, para trabalhar uma possível variável aí, caso uma dessas peças seja neutralizada, né? Ou até mesmo as 3. Vamos lá, falando de opções, né? O Cabo vai ter a opção aqui que é Renato, né? Renato, que o Santa Cruz planeja a estreia do atacante contra o Central, né? Então o Renato ele já vem na preparação física, né? Ele está trabalhando diuturnamente aí para se preparar fisicamente e estrear, né? O pessoal, o treinador até fala aqui, ó, o Renato não vai para o jogo contra o Souza, porque temos um planejamento para ele estrear contra o Central. Então temos que trabalhar ele bastante e existe o planejamento para o jogo. Então o Marcelo Cabo já deixa claro que a ideia é tentar colocar o Renato, né? A ideia é colocar o Renato efetivamente no jogo contra o Central. Seja alguns minutos, seja meio tempo, seja 30 minutos, mas a ideia é utilizar o atacante aí que ex-Sport, né, ex-diversos clubes, começou como lateral, foi para a Ponte CRB, né, se eu não me engano, jogou no CRB, também jogou na Ponte Preta como atacante, né? Então ele teve essa mudança no ataque quando ele foi para o Fluminense, né? O Fluminense ele foi avançado para jogar como um ponta. Teve uma ótima temporada, inclusive contra o Marcelo Cabo. O Renato ele foi muito bem, né? Então, provavelmente, o Marcelo Cabo deve ter lembrado, né, dessas atuações do Renato enquanto jogava lá no Campeonato Alagoano. Deixa eu só pegar aqui para vocês, para a gente pegar a informação aqui. E eu acredito que foi pedido, né? Pedido do Marcelo Cabo, a contratação do Renato. Inclusive, a informação que o Marcelo Cabo realmente defendeu a vinda do Renato aí para o Santa Cruz. Então, é uma contratação que vem com bastante recomendação do treinador, fez uma ótima temporada no CRB, via de dúvida aqui para a galera. Então, um atleta que vem da Série B novamente, né? Apesar de estar parado, mas é um atleta de Série B. O último jogo dele foi dia 26/2, quase 4 meses parado. Na realidade, contra o Central, ele vai completar mais de 4 meses parado, né? E deve voltar junto aí da equipe e trazer essa variável para o ataque, né? Renato é um cara experiente, 35 anos, estava na Ponte Preta, como vocês sabem, porém, vai fazer 4 meses que não atua e deve estrear aí contra o Central com a camisa do Santa Cruz. A expectativa é muito boa porque é um atleta que traz experiência, né? Tem uma bagagem muito grande no futebol, tem experiência Fluminense, Avaí, Ceará, Chapecoense, o CRB, Ponte Preta. Então, tem uma rodagem muito grande no futebol brasileiro. Atuou como lateral direito, como eu falei para vocês, e ele está finalizando a carreira como ponta, né? Apesar, quando a gente visualiza o mapa de calor dele, ele também joga pelo meio, tá? Por dentro, como eu já falei. Então, o Renato é uma peça que chega para somar junto ao elenco do Marcelo Cabo. Vamos aguardar, né? Durante a semana devemos ter mais atualizações e a gente vai trazendo aqui para vocês em vídeo no Instagram, no Twitter, beleza? Então segue a gente lá e vamos embora, 3 de fevereiro. Lembrando que temos lives praticamente todos os dias da semana, então fica ligado na nossa agenda. É isso, valeu, até a próxima. Fui!